Será que aprender um novo idioma é realmente tão difícil? Is learning a new language really that hard? De verdade, é tão difícil aprender um novo idioma? Aprender uma nova língua é realmente si difícil? 새로운 언어를 배우는 게 정말 그렇게 어려운 일일까요? Shalom Shalom no ne Tá bom, voltamos ao português. Esse vídeo é para aqueles que sempre sonharam em aprender novas línguas, mas não sabiam muito bem por onde começar. E aí, você acha que aprender um novo idioma é realmente tão difícil assim? Desde que eu aprendi a ler, eu coloquei um objetivo e um propósito na minha vida: dedicar todo o meu tempo possível para aprender novas culturas, aprender novas línguas. Eu queria saber o máximo de línguas possíveis até o final da minha vida. Ou, na verdade, eu coloquei a meta até os meus 30 anos, mas vamos deixar abaixo essa parte. Eu dediquei a maior parte do meu tempo para leitura e para linguagem, tendo quadros espalhados no quarto dos lugares que eu sonhava em conhecer e sonhando com a imersão na cultura deles e sonhando em ser a pessoa que todo mundo fica chocado quando começa a falar 300 mil línguas diferentes. Pra ser bem sincera agora com vocês, eu não lembro de uma aula sequer de inglês da minha escola, mas aos 12 anos eu estava fluente. Aos 14, eu conheci o Gabriel Garcia Marques, autor que virou meu melhor amigo no processo de aprendizagem do espanhol. Ao mesmo tempo, eu decidi que eu ia passar 2 anos estudando um idioma para daí passar para a próxima língua. Foi assim que aos 16 eu estava falando em espanhol. Aos 18 eu iniciava minha jornada na faculdade, no ramo que eu queria seguir, e eu comecei a estudar o latim para saber qual que era a origem de tudo que eu estava aprendendo. Aos 20, eu tô num país onde eu nunca uso a minha língua materna. Eu vejo placas em francês por todos os lugares e eu só falo em inglês o dia inteiro. Atualmente eu falo 3 idiomas fluentemente e eu estou ainda no nível básico, como pudemos ver. Eu não sei falar francês muito bem ainda. Vamos deixar para o Google Tradutor. Eu acho engraçado e contraditório uma pessoa como eu, que vive o dia inteiro alternando entre a skin estudante e a skin professora, falar que eu nunca precisei de uma aula para aprender tudo o que eu sei sobre idiomas. Na verdade, as aulas só me atrapalhavam mais do que elas me ajudavam. Mas agora, no estágio da minha vida que eu tô, eu vejo que o que essas aulas realmente precisavam eram de contexto. E o que a gente precisa para aprender uma nova língua é contexto e principalmente a aceitação que você tem um passado por trás dessa nova cultura que você está se inserindo. Você tem um conhecimento prévio, você tem um repertório de mundo e principalmente os professores têm que aceitar isso. O comunicador não nativo de uma língua sempre será o mais admirável entre 2 comunicadores. Você está fazendo o esforço de se comunicar com aquela pessoa, seja em inglês, seja em francês, seja em mandarim. A gente vai ter sotaque, a gente vai errar as conjugações dos verbos e a gente não vai saber um vocabulário sofisticado, mas mesmo assim, você é a pessoa que está tentando, você está fazendo o esforço para sequer existir uma comunicação ali, e é por isso que entra o assunto delicado, que é o medo de falar, o medo de se colocar nos contextos, o medo de falar mesmo quando você não sabe o que você está falando, você não sabe formular aquela frase. É daí que você tem que continuar falando. Obviamente, a gramática, as regras, tudo isso é muito importante. Eu nunca vou deixar isso de lado, ainda mais no ramo linguístico que eu me encontro agora, que eu dou minha vida por isso. Mas o que mais importa, além disso, é a funcionalidade. Como que essas pessoas falam no dia a dia? Quais as expressões que elas usam? Quais gírias elas usam na rua? É isso que vai te dar o contexto que você precisa para aprender uma língua nova. E a resposta final para essa pergunta é sim. Aprender um idioma novo é uma tarefa muito difícil. E eu não estou falando que a gente devia sair por aí viajando, apesar que seria muito legal, mas a gente devia sair por aí viajando para aprender idiomas novos, porque isso não é viável. Mas a gente tem uma infinidade de repertório e de coisas às nossas mãos
Nossa, eu tô tão acostumada a falar Mões brincando. Como que eu vou fazer um vídeo desse se eu não sei nem falar minha língua? A gente tem tanta coisa na palma das nossas mãos que a gente devia estar usando a favor, a gente devia estar usando o nosso favor. Música, entretenimento, livro, principalmente a literatura. Usem a internet para aprender o que vocês querem aprender. E escolham professores que sabem que você tem um repertório, que você tem uma cultura e que a gente não vai te fazer você se sentir mal por isso. Se tiver algum professor que faz você se sentir mal por isso, abandone a aula dele. Consuma os clássicos literários do país da linguagem que você está aprendendo. Coloque seu celular com um novo idioma, veja filmes com legendas ou originários do idioma e se surpreenda quando você estiver assistindo um filme e perceber que você não está olhando para a legenda, você está prestando atenção no que está acontecendo no filme e está entendendo tudo o que está acontecendo. Se coloque com... Principalmente, acho que a parte chave, assim, é ter coisas para ver, visuais. Então, imagens, coisas que você sabe o que está acontecendo e você consegue conectar a frase que está na legenda com a imagem do vídeo. Isso é uma coisa que as aulas mais funcionais de linguagem fazem. Elas colocam visuais e gestos e coisas para te introduzir uma linguagem nova, para você ativar o seu repertório e falar, isso significa tal coisa na minha língua. Ouça músicas no trânsito, no caminho de casa. Escreva post-its com as frases que são mais difíceis para você e espalhe eles pelo quarto. Converse com um espelho, com um amigo, converse sozinho enquanto você faz café da manhã, pega seu diário e escreve tudo o que você fez no dia na língua que você quer aprender. A gente tem que treinar pouco a pouco, todos os dias, nosso cérebro entender que a gente não é só do núcleo que a gente nasceu. A língua materna tem um nome por um motivo. Ela é nosso conforto. Aqui, no país que eu não falo a minha língua materna em nenhum momento. Eu tô falando a primeira vez hoje com vocês a minha língua, que eu nasci, que eu cresci sabendo. Ela é meu conforto, eu volto para ela nos clássicos da literatura, eu volto para ela no fim do dia, quando eu preciso conversar com as pessoas que eu amo. Mas eu sei que se eu aprendi essa língua ainda tão nova, um bebê, eu consigo aprender agora qualquer outra coisa que eu for me colocar para ensinar, fazendo a mesma coisa que a gente fez quando era criança. A gente não tinha que, para aprender português, para aprender nossa língua materna, sentar com um monte de livro lendo. A gente nem sabia ler quando a gente aprendeu a falar. Então, é muito importante se colocar no contexto de eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou aprendendo todo dia, eu consigo aprender essa coisa nova. E se deixar falar. Quando a gente é bebê, a gente fala as coisas errado e a gente leva tempo e repetição até a gente entender aquela coisa. É a mesma coisa. Hoje eu tive uma aula muito interessante que a gente falou um pouco sobre isso e eu achei legal porque eu já estava planejando em fazer esse vídeo. A gente simplesmente aprendeu uma língua que nenhuma das pessoas naquela sala tinha visto. Mas a gente teve uma aula inteira sobre aquela língua. E a professora, ela fazia muitos visuais pra gente, muito body language, como que é o nome disso? Linguagem corporal com a gente. E mostrava imagens, e mostrava coisas, e falava as palavras pausadamente. E a gente, no final, estava simplesmente falando a língua. Obviamente que num nível muito básico e só algumas frases, mas a gente entendeu muitos dos conceitos da língua e teve práticas de falar um com o outro uma língua que completamente nova. Era... eu não lembro o nome da língua. Enfim, era uma língua muito diferente de tudo que eu já tinha visto na face da Terra. E isso me fez pensar, porque um menino virou e falou, nossa, parece que eu nasci de novo. Parece que eu sou uma criança. Parece que eu tô aprendendo a vida tudo de novo com essa língua. E é literalmente isso. Você tem que pensar que você é uma criança aprendendo a sua língua. A gente acha que porque a gente ficou mais velho, porque a gente não consegue aprender mais nada, mas a gente consegue mais aprender as coisas. A gente tem mais repertório, a gente tem mais coisas ao nosso favor. Saber diferentes línguas não é apenas sinônimo de competência, inteligência ou chiqueza.
é a demonstração do querer olhar para o mundo do outro, é a demonstração de querer falar com o outro, principalmente a demonstração de querer sair um pouco do seu núcleo para entender que existem mais núcleos e mais línguas maternas por aí. É por isso que eu sempre vou valorizar tanto a linguagem, tanto a linguística, tanto a literatura, porque sem ela a gente simplesmente não seria nada. Então, se você tem o sonho de aprender um idioma novo e você acha que você não consegue, é difícil, mas é muito mais fácil do que você pensa. Se coloque em contexto, se desafie pouco a pouco, cada dia, que um dia você vai simplesmente acordar e falar: agora eu entendo tudo disso. E é isso, gente. Eu quis fazer um vídeo hoje um pouco falando sobre algumas coisas que eu tenho pensado sobre isso, sobre linguagem, sobre aprender novas culturas, porque tá sendo um processo muito interessante viver entre tantas linguagens aqui no Canadá. Se vocês quiserem, se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo e quiserem que eu venha com mais dicas, com mais coisas que eu faço no meu dia a dia, que é basicamente isso que eu falei. Eu não sou muito rígida com meus estudos de linguagem quando eu quero aprender uma nova língua, óbvio que aqui no Canadá eu vou estar fazendo aulas de francês também, porque é muito importante para mim, ainda mais estando aqui. Eles falam bastante francês aqui. É importante ter uma estrutura, ter um professor, ter uma escola boa que, de novo, saiba do seu conhecimento prévio, do seu repertório e da sua cultura mãe e da sua língua materna. Mas é muito importante você consigo mesmo treinar isso e treinar, sair da sua zona de conforto. E é isso que eu tô vendo aqui. Eu não falo francês tão bem, eu entendo muito bem escrito e leitura, né? E consigo escrever muito bem em francês, mas a minha pronúncia é péssima. E eu sei que isso vai levar tempo, porque, voltamos, a minha pronúncia quando eu aprendi a falar era boa. Não, foi através da repetição, foi através do querer aprender dia após dia, sem nem estar sabendo que eu estava aprendendo alguma coisa. Um dia você simplesmente... Olha, eu falo português agora. Então, eu acho esse processo no cérebro muito interessante e eu quero trazer mais vídeos assim pra vocês. Se vocês tiverem gostado desse conteúdo, eu posso falar um pouquinho mais aqui pra vocês. Talvez mostrar umas coisas mais teóricas, livros e termos teóricos que a gente usa pra falar sobre tudo isso que eu falei mais bruscamente. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meu recado agora é: se insira em novos mundos se você tem vontade de fazer isso. A gente não precisa viajar o mundo para ver novas culturas, ver novas linguagens, ver novas formas de ser. A gente tem tudo muito mais perto da gente do que a gente imagina, e principalmente aqui dentro. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye. Au revoir. Eu odeio minha pronúncia em francês.